Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal de cortes do Bobzera. Hoje vamos falar da queda humilhante da Growth. Você que não conhece, a Growth é uma empresa de artigos e produtos para o pessoal que curte a maromba. Eu já estive envolvido com a Growth por algum tempo, fui patrocinado por eles e esse título de vídeo me chamou a atenção. A gente vai ver aqui o que houve para acontecer essa queda da Growth. Vamos ver? 2 de janeiro de 2026, Fábio Giga anuncia sua saída da Growth. 3 dias depois, Bitelo encerra toda a sua parceria com a Growth. Porém, a queda humilhante da maior marca de suplementos do Brasil começou muito antes que isso. 8º lugar tá a Growth, que teve uma queda. Parece que o Bitelo era como um qualquer dentro da marca, né? Hoje eu comunico oficialmente o fim de uma grande jornada. Será que a luz da Growth se apagou? Ninguém sabe exatamente quanto dinheiro a Growth consegue faturar. Porém, estimativas apontam que esse valor passa dos 2,5 bilhões de reais por ano, disparada a marca líder na venda de suplementos no país. Além disso, é impossível falar da Growth sem citar os seus fundadores, Eduardo e Fernando, que conduziram a marca por 17 anos. Fizeram dela não só a maior, mas também a melhor desse mercado. O problema é, como uma marca tão perfeita poderia passar por uma queda humilhante? Como a Growth poderia passar vergonha em um mercado que já domina há anos? Então a Growth vai passar por essa baixa. Isso é esperado, tá? Junto com a Growth Suplementos, você vê que tá todo mundo pulando do bar. Bitelo e sua saída polêmica da Growth com um novo suposto salário de 380 mil reais por mês. As outras marcas vão assediar o time da Growth. Parece besteira, mas esses não foram só alguns casos de influenciadores que saíram da marca. Eles eram alguns. Cara, impressionante. Há pouco tempo a Growth realmente tinha feito movimentos gigantescos para trazer pessoas muito influentes para a marca. O Bitelo, que é realmente um incrível achado, um cara extremamente humilde, que faz um conteúdo de powerlift, né? Que, para você que não sabe, são os caras que trabalham com força, né? Não só com estrutura muscular, né? Mas o cara trabalha com competições de força, né? Então você tem diversos nomes expoentes do cenário que foram para a Growth, como o Renato Cariani, o Júlio Balestrin. Então você teve aí uma ascensão muito grande da marca no ano passado, cara. Isso foi, se não me engano, no começo do ano passado, que teve essa subida absurda com essa galera que foi chegando, né? O Renato, ele era de outra empresa, da Max Titânio. O Júlio Balestrin também era. Então, assim, você já tinha o Léo Stronda dentro da Growth. E a Growth sempre foi referência em suplementos porque oferecia produtos de muita qualidade com um preço acessível, né? Você tinha o whey mais barato do mercado, né? Acredito que seja ainda o whey mais barato do mercado, mas com a qualidade absurda, inclusive. Eu que fui patrocinado pela Growth, aí eu fui pelo menos uns 8 meses, 7 meses que nós ficamos juntos. Eu era muito satisfeito com os produtos da Growth. Tudo que eu pedia que vinha mensalmente através deles era muito bom. E ter esse alerta gigantesco aí de queda, eu não sei por que se deu, mas tô curioso para entender. Alguns dos maiores canais de aquisição de clientes da Growth eram grandes ativos para a empresa e ninguém decide romper uma parceria de anos de duração do nada. Então, depois de muita pesquisa, eu encontrei 3 motivos realistas que explicam a triste queda da Growth. Mas lembre-se, queda não significa que a marca vai falir do dia para noite. Mesmo assim, você vai ver que tem sérios riscos disso acontecer se eles não ficarem atentos. Primeiro motivo, influenciadores. Que vamos estar explicando agora porque é da minha saída aí, né, da empresa. A Growth só existe por causa de gente. Se todo mundo sair, se todos os colaboradores saírem da Growth hoje, ela deixa de existir. Os caras não tratavam o Bitelo como um cara de confiança, como os antigos todos tratavam. É uma empresa de gente que atende gente. E criar uma narrativa, criar uma novela dizendo que esses atletas estão saindo de lá porque eles não estão sendo mais respeitados. O que acontece quando uma empresa formada por gente, feita de gente, perde boa parte dessa gente? Se você pegar os maiores canais do nicho maromba, Bitelo, Fábio Giga, suas respectivas equipes estão facilmente nas top 5 que mais alcançam pessoas. Bitelo é um dos maiores influenciadores nesse meio, um cara que inclusive carrega em seu conteúdo muitos dos ideais da marca Growth. Porém, assim como vimos no caso do Luva de Pedreiro, em que houveram inúmeros conflitos de interesse entre pessoas externas e o empresário dele, com acusações de que o
empresário estaria passando a perna nele, fazendo coisa errada. Pelo que parece, acusações assim também vêm acontecendo com o Bitelo, um cara humilde, veio de baixo e que tem uma ligação muito forte com seu público a ponto de ser um dos grandes vendedores da Growth. Mas assim que anunciou a sua saída da empresa, um cara chamado Félix começou a lançar teorias sobre a sua saída e o seu empresário. Foram claros. Diz que teve uma pessoa lá que chegou a abrir champanhe para comemorar e falar assim: vou com a Growth. John respondeu dizendo que o Félix estaria tentando criar confusão com a próxima marca do Bitelo e desafiou ele a provar os números valendo 100 mil reais no Pix. Me desculpa, Bitelo, mas você tem como empresário um cafetão, irmão. As acusações são de que o empresário de Bitelo teria inflado o valor do seu patrocínio, aumentado números e exigido receber o mesmo valor que o próprio Bitelo na parceria, que supostamente seria uma quantia desproporcional, já que não é justo o influenciador fazer todo o seu trabalho e ele ser o maior motor de vendas e o empresário levar a mesma quantia que ele. Porém, até o presente momento, nenhuma dessas acusações de Félix tiveram uma prova sequer. Então, o que essa briga entre empresários do ramo tem a ver com a queda da Growth? Bitelo foi ganhando espaço na marca. Sua rápida ascensão fez com que milhões de pessoas se identificassem com ele e tivessem uma empatia muito grande com seu conteúdo. Assim, pouco a pouco, o próprio canal da Growth ficou dependente da figura de Bitelo. Ele, John, seu empresário, e Fábio Giga fizeram um trabalho impecável no canal da marca, e que agora que saíram, se tornou praticamente um canal de reacts. O principal canal de vendas da Growth são seus influenciadores. São mais de 5 mil pessoas patrocinadas pela marca. Antes mesmo de falarmos dos dois outros grandes diferenciais da Growth, entenda que esse é o coração de vendas da empresa. Logo, perdendo influenciadores, a marca perde potência. Cara, se você for perceber, a Growth é uma empresa que trabalha quase que 100%. Eu acredito que seja 100%, tá? Mas posso estar falando besteira. Mas vamos dizer que seja quase que 100% com o seu nicho de negócio na internet. Então, as pessoas que trabalham na internet, que dependem muitas vezes dos influenciadores para impulsionarem a marca, os influenciadores passam a ser o coração da marca. Passam a ser porta-vozes daquilo que a marca quer representar na internet. E o Bitelo, falo muito do Bitelo porque me identifico muito e acredito que muita gente se identifique com a humildade, com a forma como ele conduz o próprio trabalho, como ele é recepcionado pelas pessoas. Ele sempre aparece em diversos outros canais, em diversos outros meios e é sempre muito elogiado. É um cara que realmente cativa as pessoas, tem muito carisma, porque é um cara que veio de uma região muito humilde, de uma casa muito humilde, de uma família muito humilde e mostrou com a sua força, né, que as pessoas podem alcançar seus sonhos, cara. E toda pessoa que vê um influenciador na internet, ele gosta de ver um espelho de algo que ele queria enxergar em si mesmo. Muitas vezes o cara tá na casa dele e vê no Bitelo uma oportunidade de pensar a própria vida, de pensar, pô, cara, eu também sou capaz de alcançar os meus sonhos, eu também sou capaz de alcançar os meus objetivos, e muitas vezes o cara se vê no Bitelo, se vê nessa oportunidade. Então, ter influenciadores que têm boa palavra, que projetam coisas bacanas para o seu público, é sempre muito importante para uma marca, porque você acaba criando uma simbiose entre a marca e esse influenciador. E perder alguém do calibre do Bitelo realmente é algo que deve ser muito pesado e deve ter acontecido alguma coisa muito drástica para isso acontecer. Furada aí na internet, né, cara? Só conversa fiada, só fofoca. Aqui muitas coisas vêm acontecendo na Growth há mais de 2 anos. E nessa daí eu comprei uma briga que talvez eu não deveria ter comprado. Não faz mais sentido para mim. Os novos rumos que a empresa toma, realmente, sem o Eduardo Fernando, para mim não... É como se fosse um corpo sem alma. Fábio Giga chegou a dizer que nos últimos tempos vinha passando por coisas desagradáveis dentro da marca e que só permaneceu por lá por lealdade aos seus fundadores Eduardo e Fernando. E é exatamente aí que você entende o segundo motivo dessa triste queda da Growth, a saída dos donos. No meu direct de colaboradores, pessoas que trabalham dentro da Growth, arrasadas com a saída. Eu recebi centenas. E eu só saí, né, quando eles saíram.
Você tem uma cadeira, um dos pés quebra e você substitui por um novo. A cadeira continua sendo a mesma. Depois, outro pé é trocado. Ainda parece a mesma cadeira. Então, com o tempo, a cadeira vai se desgastando e você vai substituindo cada parte. Pés, encosto, assento, até que nenhuma peça original reste. Então eu te pergunto, essa ainda é a mesma cadeira ou virou uma outra? É impossível falar sobre a Growth sem falar sobre os seus fundadores, Fernando e Edu. Os caras criaram a empresa do zero, deram a vida no negócio, sempre se baseando em reciprocidade e relacionamento. Até pouco tempo atrás, não existia uma pessoa, um influenciador sequer que falasse mal da Growth ou do seu tratamento que recebeu da empresa. Esses fundadores tratavam diretamente com cada um deles. Eles iam pessoalmente até os influenciadores, ajudaram grandes nomes da maromba quando ainda não eram nada. Tudo isso trouxe uma reciprocidade muito forte. É cientificamente comprovado que um dos gatilhos mentais mais fortes é o da reciprocidade. Essa foi uma filosofia plantada e regada durante 17 longos anos por Fernando e Edu. Mas e quando esses fundadores da empresa saem? Seguindo aquele exemplo da cadeira, será que a empresa ainda continua aquela mesma? É claro que bater na Growth, a maior marca desse mercado, literalmente a líder em vendas, definitivamente não é fácil. Mas será que é impossível? Será que depois dessa saída dos fundadores, saída de importantes influenciadores, outras grandes indústrias como a CIMED, ameaçando o contato com os maiores nomes do mercado como Cariani, Toguro e companhia, quem sabe talvez até lançando algum produto no ramo de suplementação, possivelmente se tornando um concorrente à altura, será que no meio de tudo isso a Growth não ficaria ao menos ameaçada? Bud Light. Muitos lembram dessa marca de cervejas americana quando se recordam da cagada histórica que fizeram no marketing. Uma marca que cresceu sendo associada à masculinidade, um homem machão, um público bem macho conservador e que do nada mudou seu posicionamento para algo mais abrangente, se é que podemos dizer assim, chegando a fazer campanhas LGBT e tudo mais. Só aí, o público que tanto amava a Bud Light já passou a odiá-la imediatamente. Mas esse não foi o único problema da marca, que valia cerca de 60 bilhões de dólares e caiu do seu posto de cerveja mais vendido dos Estados Unidos. O que mais fudeu essa marca tem algo em comum com a situação atual da Growth. Na época, a Bud Light foi vendida para a Ambev e ao chegar a nova gestão, eles buscaram cortar custos, reduzir gastos para otimizar o lucro da operação. E uma das primeiras áreas que sofreu um forte corte de orçamento foi a área de marketing. Até aquele momento, a Bud Light... Cara, outra coisa que é muito importante ser citada é que realmente quando há uma mudança na liderança de determinada marca, pode se tornar algo muito preocupante, porque às vezes a visão de negócio da pessoa nova que entra, né, dos novos CEOs, dos novos líderes da marca, a visão de negócio deles pode acabar complicando a identidade da marca que veio sendo alimentada ao longo dos anos, né, cara? Muitas pessoas se identificam não só com a influência dessas pessoas que trabalham para a marca, que fazem o marketing da marca, mas se identificam muito com os princípios que essa marca plantou ao longo dos anos, porque é isso que você alimenta ao longo do tempo quando você tem uma marca sólida no mercado. Quando você tem uma determinada liderança que tem um determinado caminho, que angaria um determinado público, esse público se habitua, fica acostumado com esse tipo de identidade que a marca criou. E trocar essa identidade, arriscar essa identidade em nome de lucro, em nome de alcançar novos públicos, pode ser algo que sacrifica a própria marca. Você vê muita gente do cenário de jogos, de repente, sabe, uma pessoa que tem um canal no YouTube que criou uma galera de um determinado nicho, de uma determinada idade, de um determinado perfil, trocando essa galera por outra galera e acaba por sucumbir a uma coisa em nome do dinheiro, né? Muitas vezes dá certo, mas muitas vezes não dá certo. Muitas vezes passa a ganhar muito hate, passa a ganhar muitas críticas, e isso é complicado. Fazer essa transição é importante que essa transição seja feita da melhor maneira possível, mantendo a identidade, porque isso muitas vezes é o alicerce, é o pilar que sustenta a empresa. Light anunciava em Super Bowl, em NFL, em diversos esportes e atletas, tinha algumas das maiores celebridades da época fazendo propaganda para eles, e com repetindo corte de orçamento para marketing, uma empresa que basicamente foi criada à base da propaganda não suportou essa queda. Se você pega um ranking de visualizações dos influenciadores patrocinados da maromba, como o do Gorgonoid, por exemplo, você vê que a Growth é líder muito na frente de todas as outras marcas, porque patrocina praticamente todos eles. O que os influenciadores da Growth conseguem fazer de visualizações mensais, nenhuma outra marca consegue sequer chegar perto hoje em dia.
dia. Se de um lado essa é uma das maiores forças da marca, por outro você lembra que não é nada barato pagar toda essa galera. Toguro, Cariani, Balecim, os maiores nomes desse mercado não divulgam cupons de graça. É exatamente aí que mora o terceiro motivo, o ponto que explica exatamente o que vai acontecer com a Growth com essa nova direção. Terceiro motivo, os dois motores. Aqui tem um ranking só do pessoal da Growth, né, se você quiser ver. E a Growth fez 140 milhões de views. Então a Growth ainda continua com o maior time de influenciadores do Brasil, continua líder absoluta de mercado, continua com o melhor preço. A Growth foi apelidada pelos próprios donos de O Show da Vida, uma organização que não focava só em ser uma empresa de suplementos, mas em fazer parte do espetáculo, em criar um show para os seus consumidores. Eduardo e Fernando, os donos, faziam questão de nunca receberem os holofotes, deixando todo o crédito para os seus influenciadores e colaboradores. Eles eram a alma da marca. Mas esse é um papinho muito sentimentalista para uma empresa. CNPJ não tem coração, e o simples fato de uma empresa ter valores não faz dela uma companhia de sucesso. A conclusão de tudo é que se a Growth fosse só constituída dessa historinha bonita, eles tinham falido há muito tempo, teriam sido engolidos pela concorrência malvadona. Então, existem dois outros motores que sustentam esse negócio e que podem sustentar quase qualquer queda da marca. Primeiro, preço. Os preços da Growth são extremamente competitivos. Se unido com a qualidade que ela entrega, isso vira uma vantagem ainda maior. Um whey da Growth de 1 kg, por exemplo, chega a ser 20 a 30% mais barato do que um whey de 900 gramas de outras marcas. Segundo, distribuição. Além do preço, a Growth é uma marca focada no digital, em vender direto da fábrica para sua casa, o que também implica em uma distribuição violenta, chegando de forma mais rápida e mais barata do que a maioria dos seus concorrentes. A Growth é extremamente competitiva em duas coisas talvez tão importantes quanto seu time de influenciadores. Apesar de ter sido humilhada por alguns boatos, a empresa continua tão forte quanto antes. Se isso faz sentido para você, torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdos. Cara, é muito importante você manter os pilares da tua empresa, né, cara? É sempre muito importante você observar o que são o que é a identidade da empresa, o que são os pilares da empresa. A Growth vai se manter forte, obviamente, no mercado, porque é muito difícil competir com uma marca que tem tanta qualidade, tem tanta distribuição. Você comprar um produto da Growth hoje, ele chega rápido na tua casa, chega super bem embalado, com qualidade de embalagem, de produto, sabe? Competir com isso realmente é um pouco difícil, é um pouco complicado, mas com certeza esse baque financeiro que ela sofreu é muito por conta de, às vezes, estar olhando para uma parte do mercado que talvez não fosse a hora de olhar, né? Talvez não fosse o momento de fazer esses cortes, talvez não fosse importante para a empresa fazer esses cortes onde o produto tinha a maior propensão de crescer ainda mais. A Growth, com certeza, aliada a essa quantidade de influenciadores e ao hype absurdo que a Maromba tem aí nos últimos 3, 4 anos, com certeza seria a marca líder por muitos e muitos e muitos anos, porque os influenciadores carregavam a identidade da marca e carregavam a qualidade e tudo aquilo que a empresa proporcionava, porque eles eram porta-vozes de tudo que havia de melhor na marca. Não sei se é uma decisão adequada, não sei se é uma decisão bem pensada, mas esse baque financeiro talvez não faça muita diferença no todo, mas pode fazer muita diferença para o mercado em si, porque outras marcas podem ascender, outras marcas podem estar de olho nesses influenciadores que saíram e outras marcas podem se aproveitar desse momento até para a Growth cair um pouco de patamar. Infelizmente, eu não sabia tanto dessas coisas, eu queria muito saber disso de maneira mais profunda. O vídeo foi um pouco mais raso em relação a isso, mas achei que foi bem explicativo no sentido da gente entender o que aconteceu de maneira básica, né? Mas a gente não sabe o futuro da Growth. O que você acha do futuro da Growth? O que você pensa? Manda nos comentários aí que eu tô muito a fim de saber. Tamo junto. A gente se vê amanhã com mais um vídeo. Tchau!